Com certeza você já ouviu falar do Titanic, não é mesmo? O lendário navio que naufragou em sua viagem inaugural, deixando uma marca inesquecível na história da navegação e no imaginário popular. Imagine-se em 1912, a era dourada da navegação transatlântica, quando o Titanic, considerado o inafundável, partiu em sua viagem inaugural da Inglaterra para os Estados Unidos, carregando a esperança e os sonhos de centenas de passageiros. Porém, todos sabemos como essa história terminou, com um iceberg cortando sua jornada e fazendo com que a majestosa embarcação se partisse ao meio, levando consigo milhares de vidas. Muito se falava sobre sua tecnologia avançada, e até mesmo um filme foi feito sobre isso. Estes foram os mesmos motivos que transformaram o desastre do Titanic em uma tragédia mundialmente famosa. Contudo, este não foi o único naufrágio em grande escala. Infelizmente, houve casos ainda mais devastadores. Estou falando do Sultana, um episódio quase esquecido nos anais do tempo, mas que carrega consigo uma história de perda tão impressionante quanto a do Gigante dos Mares. Em 27 de abril de 1865, o navio a vapor Sultana, responsável por transportar passageiros e carga diariamente entre São Luís e Nova Orleans, encontrou seu destino fatídico. O Sultana era uma embarcação de madeira de proporções imponentes, com 3 decks, 260 pés de comprimento e 70 pés de largura, quase o dobro do tamanho de uma quadra de basquete. Embora projetado para acomodar cerca de 350 passageiros, naquele dia fatídico mais de 2.000 pessoas estavam a bordo. O Sultana partiu de Nova Orleans em uma viagem de rotina, mas logo no início de sua jornada, enfrentou problemas com a caldeira. Ao atracar em Vicksburg para reparos, o capitão James Mason viu uma oportunidade de lucro ao transferir um grande grupo de ex-prisioneiros para o norte. Temendo perder a chance para seus concorrentes, ele optou por navegar mesmo com os reparos inadequados na caldeira, convidando todos os ex-prisioneiros a bordo. Assim, a embarcação partiu, navegando rio acima por 2 dias. Porém, o rio Mississippi enfrentava uma das maiores enchentes de sua história. As margens transbordaram, as árvores desapareceram sob as águas revoltas, enquanto o Sultana lutava contra a correnteza, forçando sua caldeira a operar além de seus limites. Ao chegar em Memphis, Tennessee, o navio carregou mais 120 toneladas de açúcar e 200 passageiros. Mas a caldeira, incapaz de suportar o peso extra, explodiu repentinamente apenas 7 milhas ao norte de Memphis. O caos resultante foi amplificado pelo desespero dos passageiros, que, tentando escapar do fogo, lançaram-se em um rio gelado e com forte correnteza. O desastre do Sultana, embora menos conhecido que o do Titanic, acabou matando 1.169 pessoas no que continua sendo o pior desastre marítimo da história dos Estados Unidos. As perdas humanas e o sofrimento resultante deixaram uma cicatriz que não se pode apagar da memória coletiva, nos lembrando das falhas humanas e da nossa fragilidade diante da natureza. Desastre do Dona Paz. O oceano estava quente, mas ninguém veio para salvar os passageiros. As pessoas tiveram que esperar quase 4 dias para serem resgatadas. Infelizmente, apenas alguns conseguiram sobreviver. As Filipinas são uma área muito perigosa para navios. Este lugar consiste em milhares de ilhas e uma vasta área com águas rasas. Os navios podem encalhar e danificar o casco nos recifes e armadilhas. Em 20 de setembro de 1987, ocorreu uma das mais terríveis catástrofes na história da navegação. Um ferry-boat filipino chamado Dona Paz partiu de uma das ilhas e navegou em direção a Manila. O sol estava brilhando, o oceano estava calmo e a visibilidade era boa, mas por algum motivo, os membros da tripulação não perceberam como o petroleiro Vector estava se aproximando deles. Os 2 navios colidiram em baixa velocidade. A colisão não foi forte, mas o problema era que o Vector estava carregado com centenas de toneladas de óleo e o Dona Paz bateu no porão de carga, onde esse óleo estava armazenado. Então, ele derramou por todo o oceano, e depois uma faísca escapou causando um terrível incêndio. Os 2 navios, além de pegar fogo, também encheram de água.
Ambos os navios afundaram em questão de segundos, causando a morte de mais de 4.000 pessoas, e esse é considerado como o maior desastre marítimo da história. Apenas algumas dezenas de pessoas sobreviveram a essa catástrofe. Desastre do Ártico. Em 27 de setembro de 1854, o navio de passageiros Arctic navegou de Liverpool para Nova York. A névoa começou a rolar e a visibilidade ficou realmente ruim. Outro barco apareceu na espessa névoa branca, o vapor francês Vesta. Os navios estavam tão próximos um do outro que uma colisão era inevitável. O navio francês era menor, então parecia ao capitão do Ártico que o Vesta havia recebido muitos danos. Enquanto ele estava olhando para o outro navio, seu barco foi rapidamente inundado de água. A ordem era navegar até a costa o mais rápido possível, mas os motores do navio pararam de funcionar por causa da inundação. Então, a tripulação do navio começou a baixar os botes salva-vidas. Dos 400 passageiros a bordo, apenas 87 sobreviveram, todos homens adultos. O capitão, agarrado aos destroços, foi um dos poucos sobreviventes. Todos os jornais escreveram sobre essa história como uma das tragédias mais terríveis e vergonhosas da história da navegação. Os sobreviventes foram criticados por não salvar mulheres e crianças e os membros da tripulação foram acusados de violar a lei, pois a segurança dos passageiros deveria ser maior do que a segurança dos marinheiros. Mas, apesar disso, nenhum deles foi responsabilizado. Atualmente, ainda testemunhamos naufrágios, embora em menor escala, graças aos avanços nos sistemas de navegação e ao uso do radar. Contudo, é importante ressaltar que mesmo com toda essa tecnologia, não podemos eliminar completamente os imprevistos, como tempestades extremas ou emergências imprevistas. Encerramos por hoje com essa reflexão, mas antes de partir, se o conteúdo despertou sua curiosidade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você quiser explorar mais, há outros vídeos interessantes ali ao lado, prontos para te entreter. Pela sua atenção, meu muito obrigado.